São Paulo celebra 471 anos com uma lista imperdível de atrações. A maior cidade do Brasil, com cerca de 12,3 milhões de habitantes e responsável por 9,2% do PIB nacional. São Paulo oferece uma diversidade cultural impressionante e uma infinidade de opções para moradores e visitantes. Para comemorar seu aniversário, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, Setor SP, apresenta um roteiro especial que reflete a história, a cultura e a vitalidade da metrópole. História e cultura. Pátio do Colégio, local da fundação da cidade com museu e programação especial. CCBB, exposições de arte, teatro e música no coração da cidade. Avenida Paulista, um ícone da cidade com museus, teatros e atrações culturais. Museu de Arte de São Paulo, MASP, primeiro museu moderno do Brasil, com acervo de arte ocidental e exposições temporárias. Gastronomia e compras. Mercadão Municipal, famoso pelos sanduíches de mortadela e pastéis de bacalhau, completa 92 anos neste aniversário da cidade. 25 de março, compras a preços acessíveis em um dos principais polos comerciais da cidade. Oscar Freire, lojas de luxo e gastronomia sofisticada. Bairros históricos e boêmios. Rua do Triunfo, arquitetura colonial e um mergulho no passado. Vila Madalena, arte urbana no Beco do Batman, bares e galerias. Castelinho da Rua Aba, arquitetura neoclássica e espaço cultural. Edifícios emblemáticos. Edifício Copa, projeto de Oscar Niemeyer com vista incrível e opções gastronômicas. Edifício Matarazzo, ícone da arquitetura Arte Deco e sede da Prefeitura. Farol Santander, vista panorâmica e atrações culturais em 35 andares. Natureza e lazer. Parque Ibirapuera, um dos maiores parques urbanos do mundo, ideal para passeios ao ar livre. Parque da Água Branca. Lazer, cultura e feira de produtores locais. Jardim Botânico, preserva a Mata Atlântica no meio da cidade. São Paulo Zoo, o maior zoológico do Brasil. Aquário de São Paulo, maior da América Latina com mais de 3 mil animais. Museus e arte. Pinacoteca do Estado, obras de grandes artistas brasileiros e exposições de arte contemporânea. Museu da Língua Portuguesa, celebração do idioma brasileiro e sua diversidade cultural. Museu do Futebol, interatividade e história do futebol brasileiro no estádio do Pacaembu. Museu do Ipiranga, história e atividades culturais em um espaço centenário. Museu Afro-Brasil, destaque para a cultura afro-brasileira e sua importância para a sociedade. Teatro Municipal, óperas, balés e concertos em um dos mais belos teatros do Brasil. José de Anchieta, de 1534 a 1597, foi um padre jesuíta espanhol, escritor, gramático, poeta e missionário que desempenhou um papel crucial na história do Brasil colonial. É amplamente reconhecido como um dos fundadores da cidade de São Paulo, devido à sua participação na criação do Colégio Jesuíta em 1554, localizado na aldeia de Piratininga. Esse colégio deu origem ao núcleo urbano que posteriormente se tornaria a cidade. Principais contribuições. Fundação de São Paulo. Participou da missa inaugural no Planalto de Piratininga em 25 de janeiro de 1554. Data considerada o marco inicial da cidade. Ele relatou o evento em cartas enviadas aos superiores da Companhia de Jesus na Europa. 2. Educação e catequese. Anchieta foi fundamental no trabalho de catequese dos povos indígenas, ensinando latim aos nativos e aprendendo tupi. Publicou a primeira gramática da língua tupi em 1595, intitulada Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. 3. Literatura e arte. Considerado um dos primeiros escritores do Brasil, escreveu peças teatrais e poemas com temáticas religiosas, utilizando as artes como ferramenta de evangelização. 4. Medicina e farmácia. Anchieta também atuou como boticário, utilizando conhecimentos indígenas e europeus para criar medicamentos e cuidar dos doentes. 5. Intermediação em conflitos. Durante conflitos entre os tamoios e os colonizadores portugueses, ofereceu-se como refém para mediar as tensões. Canonização e legado. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014, tornando-se o segundo santo brasileiro. É lembrado como o apóstolo do Brasil por sua dedicação à evangelização e educação. Sua influência é visível não apenas na história de São Paulo, mas em todo o Brasil colonial, devido ao seu papel na expansão da fé católica e na interação
com culturas indígenas. Embora Anchieta não tenha fundado uma cidade no sentido moderno, sua contribuição para o estabelecimento do Colégio Jesuíta em São Paulo consolidou a base do desenvolvimento urbano e cultural da região. Sua trajetória reflete o encontro de culturas e as complexidades da colonização. Essa localização estratégica permitiu que o Colégio Jesuíta se tornasse o núcleo em torno do qual a futura cidade de São Paulo começaria a se desenvolver. O crescimento inicial foi lento, mas ao longo dos séculos seguintes, impulsionado por fatores econômicos e políticos, o pequeno povoado deu lugar a uma das maiores metrópoles do mundo. A importância de José de Anchieta no legado cultural e religioso. A figura de José de Anchieta transcendeu a sua época, não apenas como missionário, mas também como um dos primeiros intelectuais a valorizar e documentar a cultura indígena. Ao aprender a língua tupi e registrar sua gramática, Anchieta contribuiu de forma significativa para a preservação e o entendimento das tradições indígenas, mesmo em meio ao processo de colonização e evangelização que frequentemente desestruturava essas comunidades. Anchieta também utilizou a arte como uma ferramenta de comunicação e integração cultural. As peças teatrais que escreveu e encenou para os indígenas combinavam elementos da cultura europeia com tradições locais, criando uma forma única de catequese que buscava respeitar, na medida do possível, a identidade dos povos nativos. O processo de canonização e sua relevância atual. A canonização de José de Anchieta em 2014 pelo Papa Francisco reforçou seu papel como um dos santos mais representativos da história do Brasil. Esse reconhecimento, embora tardio, destacou o impacto de sua atuação na construção de pontes entre diferentes culturas e na disseminação da fé católica em terras brasileiras. Hoje, José de Anchieta é visto tanto como um símbolo religioso quanto como uma figura histórica que influenciou profundamente a formação do Brasil colonial. Sua memória é celebrada em vários estados brasileiros e sua trajetória é ensinada nas escolas como parte do legado histórico do país. Controvérsias e o olhar crítico contemporâneo. Apesar de seus méritos, a atuação de José de Anchieta e dos jesuítas no Brasil colonial também é alvo de críticas. Historiadores modernos destacam que a catequização e a colonização frequentemente andavam de mãos dadas, resultando na perda de autonomia e na transformação forçada das culturas indígenas. O papel dos missionários nesse contexto levanta discussões sobre os limites entre evangelização e imposição cultural. Mesmo assim, a complexidade da figura de Anchieta permite que ele seja analisado tanto como um homem de seu tempo quanto como alguém que procurou, dentro de suas possibilidades, estabelecer um diálogo entre mundos distintos. Sua vida continua a inspirar debates sobre identidade, cultura e o impacto da colonização no Brasil. Explore São Paulo e descubra tudo que essa metrópole vibrante tem a oferecer.